today. Marcos capítulo de número 4. We're going to read Mark chapter 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 13. Marcos capítulo 4, a partir do versículo We're 13. going to start on verse 13. Diz assim a palavra do Senhor. And it says, Então Jesus disse: Se vocês não entenderem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, que enfrentam os problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo eles desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Os que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais. Vamos ler. Then Jesus said to them, Don't you understand this parable? How then will you understand any parable? The farmer sows the word. Some people are like the seed along the path where the word was sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown within them. Others, like the seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. But since they have no roots, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still others, like seeds sown among thorns, hear the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and their desires for other things come and choke the word, making it unfruitful. Others, like the seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, sometimes 30, some 60, and some 100 times what was sown. Espírito Santo, Holy Spirit, mais uma vez nós nos submetemos ao Senhor. once more we submit ourselves to you. Entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas We ansiedades, give you all of our anxieties, tudo aquilo que nesse momento está agitando as nossas mentes. everything in this moment is agitating our Nós entregamos em minds. Tuas mãos aquilo que não podemos controlar. We give you what we can't control. E pedimos que o Senhor venha com uma palavra clara e precisa, And you ask that you may come with a clear and precise word, preparando cada um de nós preparing each and every one of para us. tudo quanto o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Everything you want to do in us and through us. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Tome seu assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you so much. Eu acredito que uma das principais, ou um dos principais motivos que nos levam a refletir mais uma vez nesse texto I believe that one of the main reasons that brings us to reflect on this text again é a convicção que eu tenho daquilo que o Senhor deseja fazer em escala, em proporções ainda maiores. is the knowing that we have of that God wants to do things in such a greater scale. Às vezes nós ficamos acomodados com aquilo que temos feito e com aquilo que temos visto e recebido. Sometimes we get comfortable in what we've seen or done. E eu não quero aqui de forma nenhuma gerar em você uma expectativa falsa ou inflar o seu coração para aquilo que não é realidade. And I don't want to hear swell your heart for what's not real. Mas eu quero dizer a você com clareza e tranquilidade But I que wanna tudo que tell você you está vivendo That everything that you're living ainda não representa aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. still doesn't represent what God has for you. Pastor, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Pastor, I'm living the best days of my Eu life. vou repetir e dizer mais uma I'm vez. going to tell you again. Tudo que você está vivendo em Deus hoje ainda não representa aquilo que Ele deseja que você venha viver.
What you're living today does not yet represent what he wants you to E é live. claro que para isso nós precisamos de tomar decisões And of difíceis. course, for that, we have to make hard decisions. E uma das coisas que mais me movem nessa direção é saber que o Senhor está chamando o seu povo One of the things that moves me in this direction is knowing that the Lord is calling his a people nível maior de santificação, to a greater level of holiness, a nível maior de to a separação. greater level of O separation. Senhor está chamando a sua igreja The Lord is calling his church a nível maior de intimidade com Ele. to a greater level of intimacy Eu não with sei him. qual tem sido o seu nível de intimidade com Deus. I don't know what your level of intimacy has been with Eu God. não sei se você tem conseguido construir um relacionamento com Ele. I don't know if you've been able to build a relationship with Mas eu him. acredito de todo o meu coração que o Espírito Santo deseja se mover na igreja de Jesus com poder e glória nesses últimos But I believe dias. that the Holy Spirit wants to move in his church with power and glory. E o Espírito Santo tem movido a palavra do Senhor em instruções preciosas. And the Lord has moved through his word and in precious instruction. Quando nós damos ouvido a esta palavra, And when we listen to this quando word, nós praticamos esta when palavra, we practice this quando word, nós entendemos que junto com a promessa vem a instrução do Senhor para alcançarmos ela. when we understand that with the promise, the instruction comes to reach the Somente promise. assim Only é que then nós podemos desfrutar das promessas do Senhor we'll para be esse able tempo. to enjoy the promises of the Lord Eu não for sei this você, time. mas se tem uma das coisas que eu tenho um grande temor que aconteça comigo, I don't know, but one of the things that I fear the most to happen to me é por qualquer motivo are for any eu reason perder o tempo da visitação. I lose the time of the visitation. Por qualquer motivo eu estar no lugar errado, na hora errada. It's for me, for any reason to be in the wrong place Por at the wrong qualquer time. motivo, It's for any reason, qualquer motivo, for any reason, por mais justificável que seja, the most justifiable it might be. eu sair da posição I leave my spot, que o Senhor espera que eu the estivesse, spot that the Lord expects me to para que Ele be, possa derramar sobre nós for Him to release over us aquilo que precisamos para este tempo. what we need for this time. Não quero desprezar aquilo que Deus fez na sua vida. I don't want to diminish what God has already done in Eu your não life. quero diminuir as experiências sobrenaturais que você já teve na sua vida. I don't want to diminish your supernatural experiences that Mas eu you've quero had. lembrar você que Deus tem algo novo para fazer na vida dos seus filhos. But I want to remind you that God has something new to do in our Será que você lives. pode dizer comigo assim, Deus, Can you say with me, God, faça como queres. do it as you wish. Eis-me aqui. I am here. Sabe, o versículo 13, que foi o primeiro versículo que nós lemos desse texto sagrado, You know, verse 13, the first text that we read, revela algo que é no mínimo, chama toda a nossa atenção para aquilo que Jesus falou. reveals something that at the least calls our attention. Jesus ensinou os seus discípulos com muitas parábolas. Jesus taught his disciples with many parables. Todas as parábolas carregam mistérios preciosos que revelam o coração de Deus ao seu povo. And all of these carry precious mysteries that reveal God's heart. Parábolas que o Senhor ilustrou com fatos que aconteceram. Parables that God illustrated with facts that happened. Parábolas que o Senhor ilustrou trazendo figuras, imagens para que as pessoas compreendessem melhor. Parables bringing images for people to understand better. Todas elas carregam mensagens poderosas. All of them carry powerful E messages. Jesus chega ao ponto antes de falar esta parábola, And Jesus gets to the point before saying about, de uma talking vez about que this ele parable, explicou, uma vez que ele pronunciou e compartilhou com seus discípulos, ele chega para os discípulos e pergunta assim: Once vocês he said- entenderam? Once he said it to his disciples, he comes to them and says, "Did you guys understand? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Did you understand what I just Eu said? usei figuras comuns para vocês. I used common figures Mas a minha for you. pergunta é: But my question vocês is, entenderam o que vocês ouviram? did you understand what Deixa you eu só abrir um heard? parênteses para dizer algo para você, igreja do Senhor, aqui nesta manhã. Let me open up something to tell you Às something. vezes a simplicidade do texto que nós recebemos Sometimes the simplicity of the text that we receive parece que adormece o nosso discernimento, achando que porque é fácil demais de entender, eu não preciso me conectar para saber o que Deus quer dizer comigo. seems like it puts our discernment to sleep because it's so easy to understand. I don't have to connect to what God Jesus needs to say. usou símbolos comuns, sementes, Jesus used common symbols, seeds, homens semeando, men sowers, solos, soils, algumas
coisas comuns do dia deles. some things that were common on their daily. É claro que Jesus estava provavelmente dentro de uma casa. Of course, Jesus was probably in a house. Tinha acabado de sair de um cenário onde chegaram a ele falando que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora querendo conversar com ele. He had just left a scenario that he heard that his family was outside wanting to speak to him. E ele chega para eles e diz: a minha mãe e os meus irmãos são vocês que fazem a vontade do meu pai. And he gets to them and says, my mother and my brothers are you E that aí do the will of Jesus the provavelmente Father. saindo desta casa, And then Jesus probably leaving that home. ele chega diante de um cenário externo He comes before an external e scenario. ele começa a expressar essa palavra, And essa parábola. he starts to speak about Quando this ele parable. termina a parábola, And when he finishes, eu não sei onde estava a mente dos discípulos, I don't know where the disciples' minds mas were, Jesus pergunta assim: vocês entenderam a parábola? but he asked, did you understand? E ele fala assim: porque se vocês não entenderam essa parábola, And he says, because if you didn't understand this vocês não vão parable, conseguir entender as outras. you won't understand any of the O others. que tinha nessa parábola que abria uma porta para o entendimento das demais que ele iria proferir? What was it in this parable that would make you understand the others? O que nós podemos compreender aqui nesse texto? What can we understand here in this Que text? podemos falar o ano inteiro e não iremos tocar naquilo que o texto tem para nos dar como lição. That we can talk about it all year and we'll still be Que não able to vamos speak about esgotar aquilo que o Senhor está falando. it. That we won't finish talking about what God is É saying. tão simples o que Jesus está falando, It's so simple what Jesus is que por saying. ser tão simples, às vezes não desperta a nossa atenção. That because it's so simple, it doesn't awaken our attention. Fala de 3 solos Talks about 3 soils que não produzem a semente, that don't produce que the não dão seed, uma resposta àquilo que Deus está provocando em nós. that don't give an answer to what God is provoking in us. E no final ele fala de um solo, And at the end, he speaks of one que soil. embora sendo um solo fértil, That even though it's a fertile soil, ainda tem níveis de it produtividade. still has levels of productivity. Alguns produzem 30, outros 60 e outros então 100 vezes. Some produce 30, others 60, and others 100. Que ele nos mostra que mesmo sendo um solo fértil, não significa que nós produzimos o potencial desta semente. Says that even though it's a fertile soil, sometimes we don't produce the potential of that. Mas o terceiro solo que eu quero me deter aqui, But I want to stay on the third soil que eu here. falei um pouco na semana passada e quero elaborar um pouco melhor hoje. I spoke a little bit about it last week and I want to O elaborate terceiro more. solo para mim talvez seja um dos mais desafiadores, principalmente para você e eu que estamos na igreja já há algum tempo. The third soil for me maybe is the most challenging one, especially for us that are in Ou church. para outros que conhecem a fé cristã já há algum tempo. Or for others that have been in the Christian faith for long. Porque a semente que cai no meio do caminho, Because the seed that falls in the middle of the ou a way, semente que caiu no meio das pedras e Or não the tinha seed profundidade. that falls in the rocks and had no Talvez a depth. gente olha para esses cenários e fala assim: não, eu já estou em um outro nível, pastor. Eu já estou na igreja há vários anos. And we look at those scenarios and say, oh, that's not me. I've been in Eu já church for conheço a long. Bíblia. I know the Bible. Os meus pais me ensinaram. My parents taught me. Eu já tive a oportunidade de frequentar a igreja I've already been to church. no Brasil In Brazil. ou em outro país que eu morei ou que eu estive. Or in other places that I've lived. Quando a gente fala sobre o terceiro But solo, when we talk about the third soil, eu quero dizer para você que Deus está falando diretamente comigo, diretamente com você. God is directly speaking to us. E ele diz assim, And he says que esse solo that cheio this de soil espinhos filled with thorns são aqueles are corações, those hearts, aquelas vidas those lives que recebem a palavra, that receive the word, mas o que acontece é But que a what palavra happens é is sufocada. that the word is choked. Ele diz assim: logo aqueles que ouvem a mensagem é sufocada. It says those that hear the word, but the word is choked Sufocada pelas preocupações desta vida, by the worries of this life, sufocada pela sedução das riquezas. by the deceitfulness of wealth. Sabe, existe uma semente que o Senhor está colocando nas nossas vidas You know, there's a seed that the Lord is placing in our e lives, que os espinhos estão tentando sufocar esta and semente, that the thorns are trying to suffocate this seed, tirar o ar dessa semente, take its air, tirar a vida dessa take semente. its life. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. The word of God is alive and efficient. Ela se move, por isso ela é vida. It moves, that's why it's E ela é life. eficaz porque ela alcança o seu objetivo. And if it's efficient because it reaches its goal. O diabo não tem poder para debilitar a força dessa The palavra, devil has no power to take away the strength of mas this ele word. tenta influenciar a minha e a sua vida, que somos esses solos
but it tries to influence our lives, the para tirar o soils, ar e sufocar esta palavra. to suffocate this word. Sufocar esta semente que Deus está lançando em nossas vidas dia após dia. Suffocate the seed that God has released over our lives day after day. Porque impedir esta semente de frutificar Because when we stop the seed of bearing fruit, é impedir você de alcançar as promessas que Deus te it's fez. stopping you to reach the promises that Impedir God essa made you. semente de frutificar Stopping the seed from bearing é fruit mover você do lugar aonde você não pode ser movido. is moving you from a place that you shouldn't move É from. tirar você da posição que você não pode ser tirado. Is taking you from a position that you shouldn't be taken out of. Sabe, esse tem sido o propósito do nosso You know, adversário. this has been the purpose of our enemies. Permitir que outras coisas sejam semeadas nos nossos corações, Allow other things to be sown in our hearts que são verdadeiros espinhos, that are true thorns, que estão tentando sufocar a instrução e a palavra de Deus na nossa vida. that are trying to suffocate the instruction of God in our Alguém lives. aqui já semeou espinhos? Anyone here has sown thorns before? Alguém já falou assim, eu tenho uma horta de espinhos lá em Anyone said, casa? "Oh, I have a garden of thorns." Porque você não precisa semear coisa ruim. You don't have to sow bad things. As coisas ruins, elas já acontecem Bad naturalmente. things just happen. Os espinhos, eles já surgem The naturalmente. thorns come up naturally. O que acontece é que nós precisamos cuidar da boa What semente. happens is we have to take care of the good A boa seed. semente requer um cuidado diário, Good seed requires uma a daily luta care, diária, a daily uma battle, vitória a diária. daily victory. Quando nós olhamos para dentro de When nós, we look inside of us, existe uma guerra de sementes. there's a war between seeds. Porque as sementes sabem Because the seeds know que o nosso coração é uma terra fértil. that our heart is a fertile soil. E existe uma guerra de sementes, porque aquela que consegue penetrar o nosso coração And there's a battle of seeds because the one that's able to go into our é hearts aquela que consegue produzir os is frutos. the one that can produce fruit. Qual semente que está vencendo dentro de você? What seed is winning inside of you? Quais os frutos que nós estamos produzindo diariamente nas nossas vidas? What are the fruits that we've been producing daily in our lives? Não fale comigo que a semente que está vencendo na sua vida é a semente da palavra, quando o fruto que você produz não condiz com essa semente. Don't tell me that the seed that is winning is the word when the fruits don't match. Se somos conhecidos pelo fruto, If we are known by our fruits, então entenda uma coisa, then understand something. que é isso que vai denunciar a semente que está prevalecendo no seu coração. That's what will tell which seed is prevailing in your heart. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, Paul writing to the Galatians in chapter 5 Paulo fala sobre essa guerra que acontece dentro de mim e de você. talks about this war that happens in us. Eu não sei se você cresceu em alguma época da sua infância, você assistiu Tom and Jerry, I don't alguém? know if when you were a kid you watched Tom and Jerry before. Tom and Anyone? Jerry. Tom and Jerry, yeah. Imortais, não é verdade? Immortals, right? Quando Tom ou Jerry tinha que tomar uma decisão, When they had to make a decision, either Tom or Jerry. de repente, um anjo de um lado Suddenly an angel on one side e um demônio do outro. and a demon on the other. Os dois falando algo no ouvido dele. And both talking in their ears. E aquela guerra de decisões, o que eu vou fazer? In that war in between que decisions. eu vou fazer? What am I gonna do? E com certeza o demônio falava, mata o Jerry, And mata for o rato. sure, the enemy was saying, kill Jerry. E o outro falava assim, não, seja mais tranquilo And the com other one ele. say, no, be calm with him. O que eu quero trazer nessa ilustração é que todos nós What I want to bring in this illustration is that temos all uma of guerra us, de sementes, uma guerra de influências na nossa we mente. have a war of influence in our E Paulo lives. falando sobre isso, olha o que ele diz no versículo And 16 look at what Paul says in Galatians do capítulo 5 de Gálatas. 5:16. Ele diz assim, por isso eu digo a It vocês, says, so I say, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana, ou algumas traduções da carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito de Deus deseja. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Estas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm a liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. You can read it.
So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Paulo dizia assim, o bem que eu quero fazer, Paul said, the good that I want to do, eu não consigo fazer. I can't do it. Mas o mal que eu não quero But the bad things that I se don't, apresenta todos os momentos diante de it's mim. presented each moment before Eu só quero lembrar e citar esse versículo para você que acha que é forte demais e é espiritual I just demais. want to remember this verse for you that think that you're so strong. E acha que só novos na fé que passam por lutas e batalhas na And mente. you think that only the new ones in the Que nós faith go precisamos through entender, hardships. querido, We have to É understand que o inimigo tem conseguido influenciar as nossas vidas para fazer exatamente o oposto àquilo que Deus nos manda fazer. the enemy has been able to influence our lives to do the opposite of what God tells Paulo us diz to do. assim, essas duas forças, Paul said these two things, elas militam o tempo inteiro. they're in conflict Está em guerra constantly. dentro de você. They're in war Está inside em of guerra you. dentro de nós. They're in war inside Uma of us. semente, One seed ela quer produzir espinhos. wants to produce E thorns. esses espinhos And these thorns são as obras da carne. are the acts of the flesh. Os espinhos The thorns são as obras da are carne. the acts of the flesh. E essa semente poderosa da palavra, And then the powerful seed ela of the deseja word, produzir em nós o fruto. it wants to produce in us the E o fruit, fruto é o fruto do the Espírito. fruit of the Spirit. Em alguns momentos, And in some a moments, gente se vê sendo vencidos pela influência das obras da carne. we see ourselves being won over by the acts of the flesh. No versículo 19, Paulo diz In assim: verse 19 he says, quando seguem os desejos da carne ou da natureza humana, os resultados são exatamente says claros. the acts of the flesh are obvious. Quais são os resultados? And which are these acts? Imoralidade sexual, Sexual immorality, impureza, impurity, sensualidade, debauchery, idolatria, idolatry, feitiçaria, witchcraft, hostilidade, hatred, discórdias, discord, ciúmes, jealousy, acessos à raiva, fits of rage, ambições egoístas, selfish ambition, dissensões, dissensions, divisões, factions, invejas, envy, bebedeiras, drunkenness, festanças desregradas orgies, e outros pecados semelhantes. and the like of these. Eu repito a vocês, I warn you, quem pratica essas coisas não herdará o reino de those who Deus. live like this don't inherit the kingdom of God. O diabo não quer apenas The enemy doesn't want to nos only conduzir e nos influenciar a gerar os frutos da carne. influence us to bear the acts of the Ele flesh. tem um alvo muito maior. He has a greater goal. Ele tem um alvo muito superior. He has a superior goal. É nos mover desse lugar de herança espiritual que é o lugar de Is filhos. to move us from this place of spiritual inheritance that's the place of children. Você acha que o inimigo quer apenas te tirar da igreja? You think the enemy just wants to take you out of church? Você acha que ele quer apenas enfraquecer a sua You fé? think he just wants to weaken your faith? Você acha que ele quer apenas levar você a se embaraçar com as coisas dessa vida? You want him to just be confused with the things of this life? Que ele realmente está de olho. But he's truly É que looking. o seu destino seja alterado. He wants your destiny to É be que o changed. propósito de Deus na sua vida seja frustrado. He wants God's purpose in your life to be frustrated. Agora, quando nós estamos realmente sendo impelidos, guiados pelo Espírito, But now when we're being guided by the nós Spirit, conseguimos olhar para isso, we can look at that, discernir essa guerra. discern this war. Queridos, não é espiritualizar tudo que It's acontece. not spiritualizing everything that Não é happens. achar que tudo é espiritual. It's not thinking that everything is Mas de igual spiritual. modo, But in the same também way, não naturalizar todas as it's coisas. not naturalizing all Achar que things. tudo é obra do acaso. Thinking that everything is Achar by que tudo é chance. coincidência. Thinking that everything is É a coincidence. sorte. Oh, it's luck. E outras coisas mais. And other things. Eu quero dizer para você que existe uma batalha de sementes no seu coração todos os There's a dias. battle of seeds in your heart every day. E os espinhos estão querendo sufocar as sementes que o Senhor está liberando sobre a sua And the vida. thorns are trying to suffocate the seed that God is releasing over your life. Se o diabo tivesse talvez If the enemy maybe algo que poderia ser admirado por todos nós, had something that could be admired by us, ele é insistente. he's insistent. Ele não He desiste. doesn't give up. O inimigo não vai desistir de tentar mudar o propósito de Deus na sua vida. The enemy's not going to give up in trying to change God's purpose in your life. Todos os dias Every day, nós precisamos
renunciar à nossa We vontade. need to let go of our own will. Eu disse renunciar à nossa Let vontade. go of our own will. O problema é que quando nós olhamos para o texto de Gálatas, isso está claro no texto que nós The lemos. problem when we look at the text in Galatians, it's clear. O texto diz no versículo The 17, text says in verse 17, uma parte do versículo 17, part of verse 17, diz assim: de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. it says, so that you are not able to do what you want. Sabe o que isso quer dizer? You know what that means? É que não existe a sua vontade como um terceiro caminho, uma terceira via. Is that there's no your will as a third way A out. vontade de Deus, God's will, a vontade da carne, flesh's will, e aí a minha vontade natural, and then my natural will. que é algo neutro. That is something neutral. Que se eu não conseguir vencer o inimigo, That if I can't win over the enemy, pelo menos eu não vou fazer tudo aquilo que ele me manda fazer. at least I won't do what he's telling me E aí to eu vou do. fazer aquilo que seria algo neutro, uma terceira via. And I'll do something neutral, a third Não é way o que out. Deus quer, It's not what God mas wants, também não é algo terrível que o inimigo but quer. it's also not what the devil wants. Querido, nós não temos liberdade para pôr em prática a nossa We vontade. don't have freedom to put into practice our Ou will. nós somos influenciados pelo fruto da We're carne, all or influenced by the acts of ou the nós flesh, somos influenciados pelo fruto do Espírito. or influenced by the fruit of the Spirit. Ou nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, We're either under the influence of the Holy Spirit, ou nós estamos debaixo da influência dos frutos da carne. or we're in the influence of the acts of E the quem flesh. está arquitetando esta influência por detrás And who's behind this whole é influence Satanás e seus demônios. is the enemy. Deixa eu dizer para você uma coisa: Let me tell you something. não existe meio termo. There's no middle. Ou nós estamos sendo influenciados por Deus, You're either being influenced by God, ou nós estamos sendo influenciados pelo fruto da carne. or you're being influenced by the acts of the flesh. E isso você vai conhecer And that you'll know por aquilo que você tem produzido. by what you've been producing. Quais são os frutos do Espírito? What are the fruit? What's Mas the o fruit of the Espírito Spirit? produz. That the Spirit produces. O fruto do Espírito é The fruit of the Spirit is amor, love, alegria, joy, paz, peace, paciência, forbearance, amabilidade, kindness, bondade, goodness, fidelidade, faithfulness, mansidão, gentleness, domínio próprio. self-control. Alguém já esteve diante de uma situação Has anyone been before a em que situation você precisou amar, that you needed to love quando o ódio surgiu mais forte e falou assim: não, você não vai amar. when hatred was Essa stronger and you pessoa não didn't merece o love? seu amor. That person doesn't deserve your Você não love. vai tratar bem essa pessoa, You're not going to treat that person porque ela fez well tudo errado. because he did everything wrong. Sabe, existem momentos na nossa vida There are moments in our que lives você vai ter que decidir qual dos dois você vai ouvir. that you have to decide which one you're going to hear. Aquele anjinho que está do seu lado direito, That little angel on your right side ou aquele demônio que está do seu lado esquerdo. or the demon on your left side. Assim nós olhamos a aparência daqueles desenhos animados That's how we look at those cartoons. e ambos ficam falando nos nossos And both ouvidos. of them are speaking in our ears. Alguns estão dizendo faça isso, Some are saying do this, e outros estão dizendo faça aquilo. and others do that. Pastor, como eu sei distinguir a voz de Deus? Pastor, how can I distinguish the voice of God? Aquele que é guiado pelo Espírito conhece a voz do Senhor. He who is guided by the Spirit knows E the voice você of God. precisa fortalecer isso no seu And you coração. need to strengthen that in your Você heart. precisa alimentar no seu You coração. need to feed that in your Não tem heart. como você arrancar esses There's espinhos. no way for you to tear apart Se these não tem thorns. como eu arrancar, como é que eu faço para me viver livre dele? If I can't take them out, how do I free Você tem myself que parar from de them? alimentar eles. Stop feeding them. Porque as obras da carne Because the acts of the flesh são alimentadas pelos frutos da carne. are fed by the fruit of Assim the como as flesh. obras do Espírito Like the acts of the são Spirit alimentadas pelo fruto do Espírito. are fed by the fruit of the Spirit. Pela boa semente que é a palavra By de the Deus. good seed that is the word of God. Quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Seja cantada, seja lida, seja estudada, seja meditada. Quanto tempo você passa com a palavra de How Deus? much time do you spend with the word of God? Quanto tempo os nossos sentidos estão envolvidos com a palavra de Deus? How much time are our senses involved with the word Porque of como God? eu disse, espinho ninguém precisa semear. Because like I said, no one needs to sow thorns. Você sai na rua You go outside e você tem um outdoor and you see the whole e out tudo aquilo que billboard, você lê and everything that you está read te levando para sufocar a semente que é lançada por Deus na sua vida. is taking you to suffocate the seed that God released in your life. Uma das coisas que sufocam a semente, eu quero concluir com isso. I want to finish with one thing that also A suffocates Bíblia the fala seed. claramente
The Bible clearly says, Palavras do Senhor Jesus. words of the Lord A Jesus, sedução da riqueza. has the deceitfulness of A palavra wealth, sedução aqui é a palavra engano. deceit, O engano das the riquezas. deceit there is in wealth. Eu não estou falando aqui de você conquistar aquilo que você precisa para dar um bem-estar para sua I'm família. not talking about you conquering what you need to give your family a good Estou lifestyle. falando sobre a sedução, o engano das coisas desse mundo que nós corremos e queremos alcançar e queremos conquistar e queremos fazer, e nós viemos para essa terra para poder ganhar dinheiro. But I'm talking about the seduction of the things of this world, because I came to this earth to gain money. Quando você menos espera, And when you least expect você está it, alimentando um monstro dentro de you're você, feeding a monster inside of que you não se preocupa mais com ninguém, that isn't worried about anyone else que não está anymore, mais preocupado com o próximo, that isn't worried about your neighbor, que não está mais interessado pelas coisas de that doesn't Deus. care about the things of the E Lord. quando você menos espera, And when you least o expect fruto que você começa a produzir, it, the fruit that you o start to fruto que produce, nós começamos a the produzir, fruit that we start to produce, são exatamente esses frutos da are carne. exactly the fruits of the flesh. Esta manhã This morning, existe uma voz ecoando neste lugar, there's a voice echoing in this que não é a place. minha voz, It's not mine. é a voz do Espírito It's Santo, the voice of the Holy Spirit dizendo para você: telling you, não permita esses espinhos sufocarem a don't semente. allow these thorns to suffocate the seed. Não permita esses espinhos sufocarem a semente. Don't allow these thorns to suffocate the A seed. semente precisa produzir. The seed needs to Ela produce. precisa chegar primeiro no solo do seu coração. It needs to get there first. Deus tem feito grandes promessas na sua vida. God has great promises. Eu disse, Deus tem feito grandes promessas na sua vida. God has great promises for your life. God has so many great promises to fulfill in your life. Deus tem tantas promessas para cumprir na sua vida, But it does not depend on Him. mas não depende dele. It's all about you. É sobre você. It's about what you do. É sobre o que você faz. It's about which seed will prevail. É sobre qual semente vai prevalecer. Qual é a semente que está crescendo aí dentro? Which seed is growing there? Feche seus olhos comigo nesse momento. Close your eyes with me.